O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Glória a vós, Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio de Jerusalém, homem culto, tanto que Jesus diz que ele é mestre em Israel, provavelmente um escriba ou doutor da lei. Ele vai ao encontro de Jesus para investigar, para sair do campo das opiniões, dos achismos, para buscar a verdade. Ao contrário de outros fariseus que acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, chefe dos demônios, Nicodemos enxerga que os milagres que Jesus faz só podem vir da parte de Deus. No entanto,
Nicodemos não tem fé em Jesus como Filho de Deus, pois para ter fé falta-lhe a humildade. Nicodemos é como muitos de nós que quer primeiro entender para depois crer. Por isso, Jesus escancara a sua miséria. És doutor em Israel e ignoras estas coisas? E Jesus fez isso com Nicodemos para a salvação de Nicodemos e para a minha e a sua salvação. Todos nós temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões sobre as coisas, nossas próprias concepções daquilo que vemos e ouvimos, os nossos achismos. Mas Jesus veio nos revelar a verdade. Ele é a verdade, e a verdade nos liberta. E na grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, existe um enorme abismo entre o que eu acho e a verdade. A primeira virtude que temos que ter para nos convertermos é a humildade, pois a humildade nos faz confrontar o meu achismo com a verdade revelada por Jesus e optar pela verdade, mesmo que eu não compreenda, mas sim pelo simples fato de que foi Jesus que falou, e pronto, e acabou. Jesus é Deus, não se engana e não engana ninguém. Portanto, se ele falou, eu creio e pronto. Se o Espírito Santo quiser me fazer compreender, ótimo. Mas eu primeiro creio, e se for da vontade de Deus, que eu compreenda. Também, se não for da vontade de Deus que eu compreenda, eu continuo crendo, pois foi Jesus que revelou. Eis a humildade que nos falta. E é essa falta de humildade que leva muitos a não crerem na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade no diviníssimo sacramento da Eucaristia, não crerem no inferno, no purgatório, na concepção imaculada de Maria, na sua virgindade perpétua, na sua assunção ao céu, de que ela é a mãe de Deus, não crerem na necessidade que temos dos sacerdotes ordenados, não crerem na sucessão apostólica, não crerem nos pecados, enfim, não crerem em tudo o que crê e ensina a Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e onde Ele nos deixou todos os meios ordinários para a nossa salvação. Dizem crer em Jesus, mas escolhem crer apenas naquilo que convém, ou apenas naquilo que conseguem compreender. Fazendo isso, colocam-se no lugar de Deus e assumem os riscos e as consequências desta soberba. Consequências eternas. O pecado nos deixa cegos e burros. Faz com que relativizemos a verdade. Por que você acha que o mundo está afundando no relativismo? Pois a verdade dói. Se eu aceitar a verdade, terei que mudar de vida. Terei que abandonar os pecados. Então, é mais fácil dizer que o pecado não é pecado. Ou, isso que para você é pecado, para mim não é pecado. Preferem as trevas à luz. No nosso batismo, é fecundado em nós, pela ação do Espírito Santo, a semente de Jesus Cristo. Assim como foi fecundado no ventre da Virgem Maria. Mas sem a humildade,
não é possível Cristo crescer em nós. Precisamos diminuir para que Cristo cresça. Enquanto eu estiver cheio de mim, não há espaço para Cristo, e assim não conseguirei nascer do Espírito. Precisamos deixar Deus fazer a sua obra em nós, e o primeiro passo é a humildade que faz brotar a fé. Mais uma vez, o exemplo de Nossa Senhora. Santa Isabel diz a Maria: bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria responde: minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. A Santíssima Virgem Maria creu, pois era humilde, a mais humilde de todas as criaturas. Por isso, a criatura com a maior capacidade de crer. Onde Deus pôde realizar maravilhas livremente, sem impedimentos. Precisamos nascer de novo da água do batismo e deixarmos de ser homens e mulheres de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos. Nascer de novo significa crer em Jesus, e é o Espírito o agente desse novo nascimento, ou a gênese da fé, mediante sua ação vivificadora, que fará Cristo viver em nós, como disse São Paulo. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz de Cristo é salvação para todos, mas também é motivo de escândalo para muitos. Ao lado de Cristo crucificado haviam 2 ladrões, que tiveram destinos bem diferentes. Um teve a humildade de reconhecer os seus pecados e, olhando para Jesus desfigurado na cruz, viu o Rei do Universo. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E foi o primeiro a entrar no paraíso. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Outro, na sua soberba, blasfemava contra Jesus, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Muitos agem da mesma forma. Querem ser salvos do jeito que acham que deve ser, e não do jeito determinado por Deus. E o jeito determinado por Deus começa com a humildade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.